Unicamp promove o Dia do Desafio com muita atividade física e brincadeiras. A audiência pública promovida pelo vereador Luiz Iabico discute projeto de lei do Executivo que institui a plantação de microflorestas urbanas na cidade de Campinas. Câmara Integrada celebra os aniversariantes do mês de maio no Legislativo Campineiro. No Saúde Agora, o endocrinologista Rafael Fantin explica tudo sobre saúde intestinal. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo, meio-dia mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E olha só, o Centro Paula Souza está com inscrições abertas para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, que fica ao lado da ETCAP, lá no Jardim Santa Mônica, para este segundo semestre de 2025, hein? Então, sobre o valor da taxa de inscrição, o dia da prova, quantas vagas, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Alê. Muito boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde a você de casa que nos assiste. É isso mesmo. O Centro Paula Souza está com as vagas abertas para o vestibular 2025 para os cursos de tecnologia. E só para Campinas são 245 vagas. Quem traz mais informações para a gente é o professor e o coordenador do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professor Diogo Robles. Muito obrigada. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Alexandra. Obrigado pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouco da FATEC Campinas. É isso mesmo, né? Nós temos 6 cursos distribuídos no período da manhã, tarde e da noite, né? Com as 245 vagas no vestibular, que vai ocorrer no dia 29, né, de junho, às 13 horas, né, aqui na FATEC e em outras escolas associadas aí. Os cursos da FATEC Campinas, né, na parte da manhã, são o curso de Gestão Empresarial, o curso de Processos Químicos e o curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, o ODS. O ODS também tem à tarde, né, e à noite nós temos o Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Energia e Eficiência Energética, também o Processos Químicos e o curso de Logística, né, que é o curso mais novo que a gente tem na casa aqui, tá? Então, é distribuído nessas vagas que nós falamos, né, os alunos que podem prestar são alunos que já terminaram o ensino médio, né, então eles terminaram o ensino médio até o final do ano passado e eles estão aptos para fazer o vestibular, né, prestar o vestibular e vir estudar para a gente aqui na FATEC Campinas, ok? São 3 anos de duração todos os cursos? Exato, né? Os cursos de tecnologia são cursos de 3 anos. É um curso de superior, né, de graduação superior, né, que em 3 anos ele já sai com a graduação no curso que ele escolher, na área que ele escolher. Tem uma taxinha de inscrição, né? E como é que funciona para quem quiser fazer mais de uma inscrição? Pode fazer? Pode sim, essa é uma novidade que teve agora, né? A taxa do vestibular é R$50 e o aluno pode fazer até 2 inscrições, né? Ou em cursos em turnos diferentes ou até em cursos diferentes, né? Só que paga as 2 taxas, né? R$50, mas ele pode fazer. E aí o curso que ele passar, depois se passar nos 2, escolhe qual curso que ele quer fazer. Então ele tem essa oportunidade. E cada curso também tem a opção de primeira e segunda opção, mas dentro da mesma inscrição que ele fez. Mas essa ideia de ter 2 inscrições que ele pode fazer na FATEC, dentro da mesma unidade da FATEC, em turnos diferentes, né? É uma oportunidade também a mais aí de entrar no ensino superior gratuito de qualidade. As FATECs são do estado de São Paulo, mas
cada inscrição é só para o lugar onde tem a residência, o aluno, ou não tem essa restrição? Não tem essa restrição, né? São várias FATECs espalhadas no estado inteiro e ele pode escolher aonde que ele fique melhor para ele, né? De maneira geral dentro do estado, qual FATEC fica mais próximo da casa dele ou que tenha o curso de interesse para ele, né? Então, ele escolhe onde que ele quer fazer o curso de interesse ou por proximidade de casa, e aí ele pode prestar normalmente. A única restrição mesmo é o fato de ter que ter o ensino médio completo, né? Então, ainda estamos no meio do ano, né? Então, tem alunos que ainda não estão no meio do terceiro ano do ensino médio, né? Então não tem. Então, a gente está falando do pessoal que já tem o ensino médio. Mesmo o pessoal que já terminou há mais tempo, não tem problema nenhum, né? A única coisa é que ele tem que ter o ensino médio completo. Então, o pessoal que já terminou há algum tempo, ou já tem até uma outra graduação, quiser prestar o vestibular, isso não tem problema nenhum, ok? Tem gente que quer mudar de área, né? Quer fazer uma mudança de área, tem a oportunidade dentro do Centro Paulo Souza e com a ajuda aqui da FATEC Campinas, acabar se formando numa área nova, uma área que está mais com viés mais tecnológico, né? Áreas que estão mais em ponta no mercado de trabalho agora. Então, essa é uma oportunidade. Mas para quem quiser fazer como treineiro, aí tudo bem? Sim, aí como treineiro pode se fazer à vontade, não tem problema, né? Só que aí ele só não é chamado depois, mas vale, né? Acho que é uma boa dica também nesse caso, né? De você quiser treinar para saber como que é a prova do vestibular, você vir e prestar a prova, né? Também paga a taxa lá, mas e vem e presta a prova. Só depois é que não pode concluir a vaga, porque ainda não tem o ensino médio completo. Outra forma também de saber um pouco mais sobre o vestibular é no próprio site, né? Do vestibular, da FATEC, tem várias provas antigas, então o pessoal pode acessar, dar uma olhada, né, nas provas, dar uma treinada em casa, né? Então é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre o vestibular e ficar um pouco mais confiante para a prova no dia 29. E uma informação importante também que tem acessibilidade, tanto para Libras quanto para Braille, é só dar essa informação no ato da matrícula, né? Isso mesmo, qualquer aluno que tiver alguma necessidade especial, né, no dia na forma que ele for fazer na matrícula, ele vai indicar isso e se precisar de qualquer coisa, a gente consegue fornecer aqui, né? Ou se para Braille, ou alguém que tenha um grau de autismo, se precisar de um leitor, se precisar de alguém, né, que dê o suporte, a gente tem condição de fazer isso para o vestibular. A única coisa é que, ao fazer a inscrição do vestibular, marcar isso lá na inscrição, no ato da inscrição, dessa necessidade especial que ele tenha. E aí a gente consegue suprir isso. E as inscrições são feitas apenas pelo site, né, professor? Exato, é todo pelo site, né? Então é tudo feito por lá, não tem problema, né? De você não precisa vir até aqui a FATEC, né? Se é onde você estiver, com o celular ou no computador aí, você consegue acessar o site do vestibular, então a gente vai passar certinho o site do vestibular e fazer a inscrição toda por lá. E o pagamento pode ser por Pix ou via bancária, né? Conta bancária também pode ser feita direta pela internet também, sem problema. E, como sempre, né, para quem não tem acesso à internet ou tem dificuldade, as FATECs disponibilizam uma máquina para que as pessoas possam fazer as inscrições também, né? Isso mesmo, Alexandre, é legal entender. O pessoal que tem algum tipo de dificuldade de fazer em casa, né, ou porque não tem um computador, ou não tem o acesso à internet de maneira geral, aqui na unidade, né, a gente consegue fazer isso, né? A gente deixa disponibilizado, né, um computador para o pessoal que quiser vir fazer a inscrição aqui, já vem conhecer a FATEC e já faz a inscrição também, né? Dá para fazer. Mas aí todo o pagamento é feito pelo banco, né? Todo pela internet ou nos bancos, né, físicos, para ele poder trabalhar, para poder fazer essa parte da inscrição. Mas toda a parte de computador, se precisar, pode vir aqui para a unidade que a gente tem disponibilidade. Muito obrigada, professor. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês e vem para a FATEC. É isso aí, Gabriel. Então, para quem quer esquentar a carreira com carreiras aí de tecnologia que estão em alta, não pode perder essa oportunidade. É só entrar no site que a gente colocou aqui, tirar todas as dúvidas e se inscrever até o dia 6 de junho. É com você, Gabriel. Ótima oportunidade mesmo. Muito obrigado, Alexandra Dias, e também ao professor Diego Robles, também coordenador do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por todas essas informações aos interessados. Olha só, quero mandar um abraço aqui, chegando mensagem através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Dona Terezinha, do bairro Ponte Preta, está nos acompanhando, um grande abraço. E a Elisete, também ligadinha aqui no jornal Câmara Notícia.
Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, hein? Uma parceria da ONG Cultura Esperantista e Ecobrinquedoteca com o programa Universidade comemorou o Dia do Desafio junto com o Dia Mundial do Brincar. Esta reportagem é do André Aranha. Regina valoriza muito cada atividade que faz por aqui, principalmente em um dia tão importante. Fica até emocionada. A importância desse dia e de toda a vida, mas do programa, há 10 anos eu estou aqui e ganhei muita expansão de consciência. Hoje eu sei quem eu sou, eu me amo. Eu tenho uma história que eu poderia passar dias aqui te contando, só uma. O meu pai faleceu no dia do meu casamento. Eu tenho muitas histórias assim. E foi aqui, no programa Universidade, que eu consegui me libertar de tudo isso. Graças a Maria Helena, Leninha, que um dia criou esse programa. Ela teve a intuição de ajudar o próximo e eu sou muito grata a ela. O programa Universidade, ele tem diversas atividades, ele está estruturado em 4 eixos temáticos: arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, sociocultural e empreendedorismo. Todas as atividades são propostas por profissionais voluntários, sejam eles docentes, alunos, funcionários da Unicamp, por profissionais externos e até mesmo os nossos alunos são instrutores. E essas atividades são oferecidas de forma gratuita para nosso público 50+. Hoje nós estamos com uma atividade extra, que é o Dia do Desafio e o Dia do Brincar. Uma parceria da ONG Cultura Esperantista e Ecobrinquedoteca com o programa Universidade comemorou o Dia do Desafio junto com o Dia Mundial do Brincar. A gente é uma ONG montada em 2010, onde a gente ensina as pessoas gratuitamente a fazer jogos, brinquedos, bandinha, adereço, fantasia, com material de reutilização. A gente não recicla, porque reciclagem é um processo mais avançado. A gente ensina a reutilizar, porque na verdade a gente precisa reduzir o nosso lixo o máximo possível. Então a gente tem mais de 100 jogos de mesa e tabuleiro, nós temos jogos de 2, 3, 6 mil anos atrás e a diversão é garantida para todas as idades. Então nós trabalhamos com o público adulto, né? Ou babá, professor, monitor, psicólogo, psicopedagogo. Nós temos um leque de possibilidades, né? De trabalhar com todas as idades, de 0 a 120 e tantos anos, todo mundo brinca e brincar é necessário. Teve muita coisa bacana, atividades físicas, ecobrinquedos e jogos para a terceira idade. Nós estamos com várias atividades, tem o grupo do PET-FEF da Faculdade de Educação Física da Unicamp, que realizou uma série de atividades com os nossos alunos. Teve o programa de yoga e teve o vôlei. Então hoje é um dia que a gente tira para fazer esse programa e estamos também com a equipe da Ecobrinquedoteca, que vem com uma diversidade de jogos, então a gente brinca para se divertir e se diverte para brincar, né? Então é um dia muito importante, a gente faz a parte desse evento todo ano, dia 28 de maio, tem o Dia do Desafio, que é o dia para todo mundo se movimentar. O Dia do Desafio, além de ser uma bela oportunidade para realizar a atividade física, também é um convite para que todas as pessoas se unam em prol de um estilo de vida mais saudável. O Dia do Desafio é uma campanha global que visa incentivar a prática de atividades físicas em todo o mundo. Olha só, em 2025 a iniciativa celebra a sua 30ª edição. Pois é, o tema deste ano é 30 anos do movimento, que reafirma o compromisso com a promoção da atividade física como um direito de todos. Nós estamos jogando, chama 4 operações. Você tem jogos dados e você precisa de, através das 4 operações, achar uma casinha aqui que você tem que mudar no jogo aqui. Então você pode subtrair, dividir ou multiplicar até encontrar o número. Se você não encontrou o número seu, você passa a vez para o colega e vai tentando até achar o número correto.
Iniciativa realmente muito bacana, né? 12h mais 22 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, neste sábado, depois de amanhã, o Centro de Integração da Cidadania, Vida Nova, lá na região sudoeste da cidade, comemora 19 anos de serviços prestados à comunidade. E para marcar a data, diversos órgãos públicos estarão disponíveis para atender os moradores que não conseguem acessar os serviços durante a semana. Então o evento começa às 9 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde, série de atendimentos gratuitos em emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento na área da saúde, informações sobre direitos do consumidor. O Procon Campinas vai estar presente para orientar os consumidores. Bom, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 32ª reunião ordinária. A repórter Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, os vereadores aprovaram, em definitivo, o projeto que cria a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Durante o intervalo regimental, a vereadora Débora Palermo detalhou como será a atuação da nova pasta. A sociedade moderna carece dessa atenção, né? A questão do feminicídio, do empreendedorismo, geração de renda, né? Tudo isso a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para com as mulheres, principalmente as mulheres que são mães solos, né? Mães em áreas de vulnerabilidade, famílias com mulheres à frente, mas que precisam desse apoio, da assistência, da saúde, da educação, da moradia, segurança pública. Então, precisamos ter um olhar específico para essas mulheres na nossa sociedade. Inicialmente, o nome da nova secretaria era de Políticas Públicas para a Mulher, mas uma emenda modificativa apresentada pela vereadora Paola Miguel alterou o nome para o plural. Quando a gente pensa numa secretaria voltada para nós, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos plurais, né? Então, o nosso mandato apresentou uma emenda conjunta com a bancada de esquerda para trocar o nome de Política para Secretaria de Defesa de Política para a Mulher para as mulheres, entendendo a nossa pluralidade, entendendo que nós temos diversas especificidades. A emenda também foi assinada pelas vereadoras Fernanda Souto, Guida Calisto, Mariana Conte e pelo vereador Wagner Romão. A nova secretaria terá uma estrutura própria, com departamentos, coordenadorias e setores temáticos voltados para a criação e a execução de políticas públicas para as mulheres. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. E os outros 5 projetos que estavam na pauta não foram analisados porque a reunião foi encerrada por falta de quórum. Os detalhes você encontra lá no site campinas.sp.leg.br e a íntegra da 32ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o site aberto no campinas.sp.leg.br. Assim que você entra no site, olha só, tem todas as notícias. A Comissão de Finanças vai se reunir amanhã, uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais da Prefeitura do primeiro quadrimestre. Tem um projeto protocolado pelo vereador Guilherme Teixeira. Olha aqui, vamos entrar aqui nessa reportagem para a gente poder ler. O vereador Herbert Ganem apresentou um projeto para proibir o plantio e o cultivo de plantas tóxicas em Campinas. De acordo com o parlamentar, o foco é na proteção da saúde pública e do bem-estar animal. Esse projeto de lei, ele atualiza, ele amplia uma lei de 1992 para proibir plantio e cultivo de espécies vegetais tóxicas aqui em Campinas e vai abranger tanto áreas públicas quanto privadas, com atenção especial a locais de grande circulação, como praças, escolas, hospitais, unidades de saúde. E essa iniciativa, ela vai abranger espécies conhecidas por oferecer riscos à saúde de pessoas e animais, como Comigo Ninguém Pode, lírio, bico de papagaio,
o Leandro e as Aleias. Segundo o vereador, o objetivo é evitar que a população seja exposta a substâncias que podem causar desde irritações e vômitos até insuficiência renal, dificuldades respiratórias e, em casos extremos, até a morte. A proposta ainda cria o programa de conscientização sobre plantas tóxicas com ações educativas voltadas à população, como campanhas informativas em escolas, unidades de saúde, clínicas veterinárias, centros de jardinagem e espaços públicos. Para você ficar sempre muito bem informado, digita lá, vai lá no seu computador ou no celular, campinas.sp.leg.br. Você fica muito bem informado sobre as notícias aqui do Legislativo. Bom, e a gente segue, com as notícias aqui da Câmara Municipal, falando agora sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que pretende destinar áreas da cidade para as microflorestas urbanas. O projeto prevê que empresas interessadas adotem esses locais, garantindo a manutenção e obtendo benefícios em troca. Esse foi o tema de discussão da 27ª audiência pública. A 27ª Audiência Pública de 2025 debateu o projeto de lei complementar de número 32, também deste ano, de autoria do prefeito municipal, que institui a implantação das microflorestas urbanas no município de Campinas, juntamente com os benefícios e responsabilidades por parte das empresas adotantes. Nós debatemos a exaustão esse projeto. O Resgate Cambuí esteve presente com várias questões, o Resgate Cambuí, o Condema, os vereadores Vini Oliveira, Benê Lima, Wagner Romão e os técnicos do Seclimas e dos serviços públicos engrandeceram o debate. A audiência pública é necessária para tirar todas as dúvidas à população, para que a população entenda que tipo de projeto de lei que o prefeito está mandando, quais os impactos que trará para a cidade de Campinas, e isso hoje foi debatido e foi esclarecido. Os representantes do Executivo puderam apresentar os detalhes do projeto de lei. Justamente a análise que veio da Secretaria do Clima foi com o olhar e priorização das áreas onde a gente tem as regiões em que as ondas de calor elas são maiores no nosso município. Então, no âmbito do Plano Local de Ação Climática, que a gente finalizou ano passado, ele vai fazer um ano, o plano local, ele estabeleceu dentro das análises de riscos climáticos justamente as regiões da cidade em que a gente tem esse risco mais acentuado. Os movimentos populares presentes e também os parlamentares esclareceram as dúvidas quanto ao projeto. Talvez a gente possa aperfeiçoar o projeto de lei de maneira que a adoção seja realmente incentivada. Eu não consegui verificar no projeto de lei formas mais concretas de incentivo para que essa adoção seja efetivada. A gente tendo esses projetos, essas empresas, elas, você citou o Santander, mas outras empresas buscam a gente, que eles têm a responsabilidade ambiental hoje dentro do seu processo produtivo, Então, muitas delas buscam área para fazer compensação, para cuidar, para fazer adoção. Então, eu acho que tem bastante gente aí aguardando essa regulamentação justamente para adotar essas praças, para implementar suas ações de responsabilidade ambiental. Para o vereador Luiz Iabico, as vantagens da criação das áreas de microflorestas são inúmeras. A educação ambiental será incentivada, a valorização dos imóveis locais serão incentivadas, A adoção das praças será motivada pelas empresas que buscam compensação do CO2, e essa prática já é utilizada nas cidades como São Paulo, como Paris, como Tóquio e outras cidades do planeta, e estão dando resultados positivos justamente para combater as mudanças climáticas que estão aí e ninguém mais tem dúvida disso. Nesta semana, a Câmara de Campinas vivenciou mais um momento especial de confraternização. O motivo? Comemorar os aniversariantes do mês de maio no Câmara Integrada. A comemoração faz parte do programa Câmara Integrada.
uma atividade organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Legislativo. Mais que uma comemoração, esse momento simboliza uma valorização e o respeito ao servidor. É um momento, obviamente, de comemorar, de celebrar aqueles que aniversariam, né? Mas também é um gesto de reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação que esses servidores têm com a Câmara Municipal de Campinas. A gente tem uma missão, uma visão aí, é fazer dessa a melhor Câmara do Brasil, e eles, imbuídos disso, dão o seu melhor. Então, nesse momento, além de cumprimentá-los, parabenizá-los pelo aniversário, também é dizer nosso muito obrigado pela dedicação que eles dão, né, profissionalmente aqui para casa. E também é um momento de integração, né? Então aí o pessoal, é uma hora de se conhecer, às vezes as pessoas se cruzam pelos corredores, mas aqui tem a oportunidade de saber quem é, o que faz, quanto tempo que está aqui, que dia que faz aniversário, né? Sempre muito bom e contribui para isso que você falar, criar um clima organizacional alegre, feliz e saudável. Entre os homenageados está o Henry, que há quase 20 anos faz parte da casa. Para ele, ações como essa valorizam o coletivo e aproximam quem caminha junto todos os dias. Eu trabalho aqui há praticamente 20 anos e esse evento é bastante interessante, pois exatamente o que você falou de aproximar os colegas, de criar um ambiente descontraído e um ambiente diferente, e é bastante importante, bastante legal ter esse convívio com todos os colegas. Esse espaço de celebração é também um espaço de harmonia. É justamente esse, né, o objetivo, né, valorizar o profissional e fazer essa união, né, dos aniversariantes, né? Eu adoro comemorar aniversário, geminiana, né? Então difícil, né, não gostar de festa. Acho que é um momento propício para nós, dar aquele sossego, né, para a gente poder vir aqui, sair um pouco do trabalho, vir comemorar, cumprimentar outros colegas que também fazem aniversário. Às vezes a gente não sabe, né, mas é legal ter esse momento de confraternização. Eu acho muito importante a iniciativa, que já está há algum tempo. Eu acho que faz melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho, e isso proporciona para os servidores ter mais união, vamos dizer assim, né. A gente está no dia a dia aí e é bom se encontrar nesses momentos também de comemoração. O Câmara Integrada é realizado sempre na última semana do mês e segue cumprindo o seu propósito: reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais positivo e saudável. A proposta de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que isenta a taxa de estadia no pátio municipal para veículos apreendidos por infração de trânsito aos fins de semana, feriados prolongados, foi sancionado pelo Poder Executivo. A isenção da cobrança, no entanto, se aplica somente para os veículos que estiverem com a documentação regular. Antes da sanção do prefeito, o projeto passou pelas comissões aqui da Câmara, foi aprovado em 2 turnos de votação. Confira na reportagem. A Lei nº 16.751, de 23 de maio de 2025, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 26 de maio. A lei trata da isenção da taxa de estadia em pátio da INDEC, empresa que gerencia o trânsito em Campinas, ou em pátio conveniado para veículos apreendidos por infração de trânsito nos finais de semana, feriados e feriados prolongados. O projeto de lei foi protocolado em fevereiro deste ano e aprovado pela Câmara Municipal no dia 7 de maio. Esse projeto de lei partiu, inclusive, de procura de moradores da cidade de Campinas, né, por cidadãos que se sentiam injustiçados, né, muitas vezes até considerado até um abuso de quando o seu veículo era trazido para o pátio ou recolhido quando cometia uma infração de trânsito, de estacionamento em local irregular, por exemplo, e não conseguia reaver esse seu veículo, a posse dele, no período de final de semana e principalmente em feriados prolongados. Ainda segundo o vereador, a presente lei visa somente proteger os proprietários que estiverem com a documentação do veículo em dia.
Além de ser penalizado por ter cometido uma infração, ter que pagar a remoção, ele tinha que chegar às vezes a pagar 4, 5 dias de diária do pátio, sendo que ele, estando com a documentação irregular, ele poderia vir até o pátio e retirar o seu veículo. Então essa foi a principal motivação para que a gente reparasse essa injustiça. A INDEC já regulamentou a lei e a isenção não se aplica aos veículos apreendidos aos sábados até a 1h da tarde e nas emendas de feriados até às 5h da tarde. Isso porque, nesses períodos, o pedido de liberação do veículo pode ser feito pelo WhatsApp da INDEC. A isenção é para aqueles dias no qual a INDEC ou o futuro operador do pátio municipal de recolhimento de veículos não disponibilize meios para que ele possa retirar. Então, por exemplo, agora aos sábados já tem a opção do cidadão poder vir retirar o seu veículo. Se ele não vier retirar, então isso vai ser cobrada a estadia daquele dia que ele não veio retirar. É importante para a população porque partiu da própria população, né? Ela foi levado para mim até o gabinete essa informação e aí nós, depois de muito tempo, conseguimos fazer o trâmite legal na Câmara, passou pela aprovação da legalidade, passou pelas comissões e por 2 votações com aprovação por unanimidade. Então é uma conquista para a nossa cidade. Câmara de Campinas entrega diplomas Ana Nery a profissionais da saúde em noite de homenagens e celebração. A Câmara de Campinas realizou em sessão solene a entrega do diploma de mérito do profissional da saúde Ana Nery para Sofia Rodrigues do Nascimento e Edson Laércio de Oliveira. Quando a Câmara de Campinas entrega um diploma como esse, Ana Nery, ao Edson e à Sofia, é como se a cidade, a população de Campinas estivesse reconhecendo nesses 2 profissionais o trabalho, a dedicação que eles fazem pela nossa população. É não apenas um reconhecimento, mas um agradecimento, um gesto de gratidão da nossa população ao trabalho que vocês desenvolvem e que é extensivo também àqueles trabalhadores que serão homenageados hoje. A honraria é concedida a profissionais da saúde, com exceção de médicos e bacharéis em odontologia, que tenham se destacado por relevantes serviços prestados à comunidade campineira, por meio de atendimento profissional, da pesquisa científica ou da atuação acadêmica. Nós estamos aqui homenageando profissionais de Campinas, Hortolândia, Montemor, Paulínia, Sumaré, se eu estiver errado, me corrijam, são técnicos e técnicas de enfermagem, pessoal de apoio, pessoal administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar de almoxarifado, assistente administrativo, pessoal da enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de contabilidade e faturamento, conservação, oficial de manutenção, controlador de acesso e assistente social. Gente, eu não poderia me furtar. Eu, como um profissional da área de saúde, a minha formação acadêmica é dentro da área de saúde, sou dentista, sou médico, quero render as minhas mais sinceras homenagens a todos vocês que no dia de hoje serão diplomados. Além de parabenizar os mais de 80 homenageados aqui hoje, é para dizer, do fundo do meu coração, muito obrigado em nome da comunidade, da população, que eu sei que é vocês que estão lá na ponta, né, aguentando a barra, né, atendendo a nossa população, a nossa comunidade, em uma área muito sensível que é a saúde, e tão fundamental, e que precisa cada vez mais, né, de uma gestão eficiente. E muitas vezes, quando tudo dá errado, é em vocês que estoura todas as bombas, aí os problemas, e a gente sabe disso. A gente ouve bastante a comunidade, tenta fazer essa interlocução junto aos gestores municipais e sabemos que sem vocês, sabe, nada disso seria possível. O Dia do Trabalhador da Saúde não é apenas uma data para ser celebrada, mas também uma oportunidade para destacar a importância vital do trabalho de cada um em prol da população. E serve também para lembrar a jornada árdua que muitos percorreram
para construir ou conquistar os direitos que hoje desfrutamos. Agradecer a vocês, homenageados. Vocês levem com vocês uma única coisa. Vocês estão aqui representando todos os demais profissionais de cada local que vocês vieram. O profissional mais simples ao mais graduado. Essa é uma homenagem que a gente faz questão de continuar. Além dos homenageados, mais 82 trabalhadores de várias unidades de saúde em Campinas também receberam diplomas de honra ao mérito pela dedicação e compromisso no exercício da profissão. Estamos aqui renovando o compromisso com os profissionais de saúde nessa homenagem. É muito fácil a gente homenagear pessoas, muitas vezes, que são famosas ou que exerceram cargos importantes. Mas é mais importante homenagear quem muitas vezes no anonimato da madrugada, no anonimato do atendimento daquela pessoa que muitas vezes doente, irritado, sem muitas vezes condições, você tem do lado um profissional da saúde que se dedica, que tem a paciência e, como o presidente da Câmara falou, que ama o próximo. Não dá para ser profissional de saúde se não amar, se não gostar de gente. 12:00 mais 43 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque muito além da função digestiva, o intestino é considerado um órgão fundamental para a saúde integral do corpo humano. No quadro de hoje, um especialista vai explicar por que o intestino é chamado por especialistas de segundo cérebro e qual a relação dele com as nossas emoções, imunidade e metabolismo, além de dar dicas de como mantê-lo em bom funcionamento. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre saúde intestinal. Inflamações silenciosas, dificuldade para emagrecer, queda de energia e até alterações de humor. Você sabia que tudo isso pode ter origem no intestino? E quem vai explicar tudo sobre esse órgão, que é considerado aí um dos mais importantes para a saúde integral do corpo humano, é o médico endocrinologista e metabologista Rafael Fantin, especialista em medicina do exercício e esporte, ortomolecular e nutrigenômica. Dr. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Prazer é todo meu. A gente vai falar de intestino, que é um órgão muito nobre, mas infelizmente menosprezado. Exatamente. Doutor, para a gente começar então, tem aquela máxima, você é o que você digere. Então, como que a saúde do intestino, ela influencia aí o nosso organismo como um todo? Sim, o intestino ele tem múltiplas funções. A função inicial é a da digestão. E a digestão começa da boca e desce todo o trato gastrointestinal. Você vai quebrar partículas maiores em partículas pequenas. A gente sempre fala de carboidratos, gorduras e proteínas, que são fontes de energia e material de construção. Mas a gente também tem as vitaminas e os minerais, que são cofatores. É como se fosse tijolo no nosso organismo ou o pedreiro, que nos ajuda a construir hormônios, neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, que dá leveza e bem-estar, e estimula a produzir o nosso sistema de defesa. Então, se o intestino ele estiver não funcionante, prejudica o nosso funcionamento de forma global. Uma redução da imunidade, maior risco de infecções de vias aéreas, alterações de pele. Então, o intestino não funcionante, o corpo como um todo acaba não estando funcionando como deveria. Como você disse, doutor, o intestino, então, vai muito além da digestão, né? Sim, ele vai muito além. Uma das coisas mais interessantes é que um intestino bem funcionante, ele melhora o humor. Quem nunca escutou a frase, o fulano de tal está constipado, ele está irritado, né? Porque uma pessoa, quando está com um hábito intestinal não funcionante,
ele tem uma disbiose, que é quando a flora intestinal, as bactérias do intestino, elas ficam não funcionantes. Então, ao invés de elas jogarem no nosso time, que é nos ajudarem, o que acontece é que elas jogam contra e vai levando a alguns mecanismos de inflamação, reduzindo a absorção de nutrientes e até dos neurotransmissores. A serotonina é um neurotransmissor do cérebro, mas 90% é feito pela flora intestinal. Dopamina, que dá energia, noradrenalina, que dá garra, GABA, que dá uma leveza e bem-estar. Então, se você está com o intestino não funcionante, o humor também vai alterar. Com certeza, doutor. E até esse órgão, ele é chamado, né, por especialistas como o segundo cérebro, né? Por que isso... por que essa nomenclatura, né, para o intestino? Isso, porque o intestino e o cérebro estão com relação muito próximas. O intestino, ele manda mensagem para o cérebro de sinalização de o apetite, se você está com fome ou se você já comeu o suficiente, e informa o cérebro também o que você já comeu. Além do mais, ele informa o cérebro o que está entrando de vitaminas, minerais, e se você tem uma condição de gerar energia. E se você, por acaso, tem uma alimentação inadequada, que é o que normalmente acontece, o cérebro sofre. Porque a inflamação que muitas vezes começa no intestino, ela se torna sistêmica, ela é crônica e silenciosa, porque a gente não a percebe, só que interfere no funcionamento do cérebro como um todo. As pessoas começam a notar uma redução da memória, da velocidade do raciocínio, da forma de interagir com as outras pessoas. Doutor, você poderia explicar um pouquinho agora para a gente, né, para quem está acompanhando aqui o quadro, a relação entre imunidade, metabolismo e o intestino? Ah, sim. Quando a gente fala em imunidade, a gente tem que entender que a gente tem células de defesa. E essas células de defesa, elas precisam de ferramentas para trabalhar, né? As células de defesa, elas precisam principalmente dos minerais zinco, magnésio, manganês e cobre. E precisa da vitamina B2. Para que serve? Para a gente montar o nosso antioxidante. Se você está com um processo de acúmulo de radicais livres, que são células com átomos desemparelhados, que ficam levando a inflamação sistêmica, você tem um sistema antioxidante que você consegue produzir e que vai combater esses radicais livres. Além do mais, da alimentação, você consegue obter os antioxidantes que a gente fala que é exógeno, que vem de fora. Muito comum é a vitamina C, a vitamina D, o ômega 3 e outros alimentos como curcumina, quercetina, que atuam diretamente reduzindo a inflamação. Então, se você não tem um intestino bom, o que vai acontecer? São duas situações. A primeira coisa é que vai entrar mais substâncias que vão levar à inflamação, porque existem alimentos que são pró-inflamatórios, então já vai estimular o sistema imune a ter que combater aquela inflamação. E, ao mesmo tempo, não entra a matéria-prima para o seu próprio corpo fazer o seu sistema antioxidante. Eu brinco, é como se você tivesse uma fogueira que você está apagando e, de repente, surge outra. Se você não está conseguindo lidar com a sua inflamação, se surge um vírus, uma bactéria, o que vai acontecer? O organismo se divide, não trata a inflamação direito e nem a infecção que está por vir. Exatamente, doutor. E falando aí dessa inflamação, né, quais são os principais sintomas e sinais de uma pessoa que está com o intestino inflamado? Isso. Quando eu pergunto para os meus pacientes, como é que está seu intestino? Eles falam, está bem. Só que o entendimento de estar bem é que eu estou evacuando. E não é. O intestino ele é normal funcionando quando a pessoa tem as fezes sólidas e contínuas. Algumas vezes as fezes são picadas, né? Ou as fezes elas são pastosas. Só que a pessoa ela sempre teve aquele tipo de evacuação, então ela acha que aquilo é normal. O padrão de fezes, o ideal é que ela evacue 1 ou 3 vezes ao dia, ou até de 3 em 3 dias. Tem que ter aquela sensação que foi evacuação completa e que não está tendo um excesso de gás. Se você sente excesso de gás, significa que o alimento que você não está digerindo, absorvendo, as suas bactérias do intestino estão. E essa fermentação estimula a liberação do gás. Então, é comum o paciente sentir cólica, distensão, muitas vezes o intestino prende, o intestino solta, e é comum um relato. Rafael, eu estou
comendo ou tomando determinado alimento e sinto que não digiro ele muito bem. E nesse caso dos alimentos, né, doutor, quais são os principais vilões aí para a saúde intestinal? Isso. O que a flora gosta? Ela gosta do que ela comeu sempre, por milhares de anos. Fruta, verduras e legumes, quanto mais colorido, melhor. Então o objetivo é descascar mais e desembalar menos. O que ela não gosta é de comida moderna, principalmente rica em açúcar, muita gordura, alimentos industrializados, como um todo. Agora, se o intestino está inflamado, o que muitas vezes acontece? As células intestinais que deveriam estar ligadas entre si, elas se afastam. Aí determinados alimentos que normalmente não entrariam, começam a entrar. E aí a gente destaca alguns alimentos que a gente considera que são pró-inflamatórios. Então a gente tem que também diferenciar o que é o alimento que te leva à intolerância, é quando você não consegue produzir as enzimas digestivas, de quando você tem uma sensibilidade a determinado alimento, porque ele pode levar à inflamação. Exemplificando, a lactose. Eu tenho intolerância à lactose. Significa que você não produz a enzima lactase. Você não vai digerir, a flora vai. Então, esses alimentos que, mesmo você digerindo totalmente, você tem as enzimas digestivas para isso, ele tem uma estrutura que ela é maior e na hora que entra, leva à inflamação, que são o leite, não é a lactose, é a lactose, a caseína e mais 2 compostos do leite. É o glúten, é o feijão, o milho, a soja e o amendoim. Então esses alimentos, eles são mais pró-inflamatórios. O feijão falando muito do excesso de gás que ele pode levar. No início do tratamento, o que a gente fala com o paciente é, bem, seu intestino está inflamado, ele está todo vazando. O que nós vamos fazer? Nós vamos remendar ele. Como? Através de uma boa alimentação. Aí depois de um tempo, a gente volta a uma alimentação mais saudável, mas permitindo determinados alimentos, e a pessoa tolera muito bem. Doutor, pegando um pouquinho o seu gancho, né, como as pessoas podem manter aí, então, um intestino mais saudável? Quais hábitos, né, quais as orientações que você daria para quem está acompanhando aqui o nosso quadro, para que a pessoa não tenha tantos problemas, né, como constipação ou, ao mesmo tempo, também uma diarreia, né, fica naquele quadro, né, entre o intestino preso e o intestino solto demais. O que tem que ser feito? Isso. Para você ter um bom funcionamento intestinal, a alimentação tem que ser de qualidade. Então, preferir mais alimentos in naturas, alimentos ricos em fibra. Vamos gastar caloria quebrando a fibra, não vamos colocar esse gasto para o liquidificador, não. Vamos mastigar. Além do mais, você tem que se hidratar em torno de 30 ml por quilo de peso. Um adulto de 70 quilos, 2 litros e 100. Uma outra coisa que é fundamental é a atividade física, porque quando você se exercita, você facilita o funcionamento do intestino. Bem, Rafael, fiz isso tudo e minha função intestinal ainda não está adequada. Eu noto que quando eu estou irritada, angustiada, né, ou muitas vezes estou passando alguma situação, o meu intestino prende, solta, dá gases e está muito associado ao meu humor. Aí é uma síndrome que a gente fala síndrome do intestino irritado. Tanto o intestino quanto você estão irritados. Aí o tratamento é um tratamento um pouquinho mais complexo. Aí, nesse caso, doutor, qual que é a orientação, então, para quem se encontra com essa síndrome? A primeira coisa é procurar um nutricionista para fazer as correções. E depois procurar um atendimento médico especializado nesse cuidado mais integrado para poder cuidar do intestino como um todo. Existe uma situação que é muito comum, mas é pouca falada, é que hoje a gente vive num estresse crônico. E o corpo no estresse, ele entende que vai vir uma grande fome por aí. É por isso também que a gente engorda no estresse, que o corpo quer armazenar energia. Então, bem, eu vou fazer duas coisas. Eu vou armazenar energia e vou parar de gastar. E produzir enzima digestiva gasta muita energia. Então, ele para de produzir, por exemplo, a acidez do estômago. Aí a pessoa tem aquela dificuldade de digerir carne. E se não digere carne com qualidade, como é que ele vai quebrar e absorver as vitaminas do complexo B? O que acontece também é que você não consegue quebrar os alimentos principais.
Aí chega aquele paciente para a gente e fala, Rafael, eu não sei o que eu faço, tudo que eu como eu não digiro bem. Então esse caso é um caso de deficiências enzimáticas. Aí o médico ele tem que entender qual tipo de alimento que você não digere bem para tratar a causa. Entendi, doutor. E agora, para a gente ir encerrando aqui nosso bate-papo, o sono, ele também está bastante relacionado com o funcionamento do intestino, porque a gente já falou de alimentação, né? Falou sobre hidratação, e o sono, ele também tem esse papel importante? Tem. Todo mundo já ouviu falar da melatonina, certo? Mas provavelmente com um pensamento errôneo. A melatonina não é o hormônio indutor do sono. A melatonina é um hormônio que te recupera. A melatonina é como se fosse um sinal da empresa avisando, a empresa entrou no horário de fechar, vamos todos para casa e vamos recuperar para podermos trabalhar no dia seguinte. Ela informa ao cérebro, o coração e ao intestino. Então, se você não tem um sono profundo e de qualidade, você não produz a melatonina e tem uma recuperação intestinal incompleta. Tá certo, então, doutor. Eu agradeço pela sua participação aqui no Saúde Agora. Muito obrigada pela sua disposição. Foi um prazer, Ana Paula. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora. A chuvinha que caiu durante a madrugada em muitos bairros aqui da cidade de Campinas derrubou ainda mais as temperaturas para esta quinta-feira, né? Mas ela dá uma trégua, viu? Não deve mais chover nesta tarde e também nem na sexta-feira. O frio esse sim, viu? Permanece por mais alguns dias. Então, para amanhã, o sol continua aparecendo entre nuvens. Vamos às temperaturas para você já se preparar aí na sua casa. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, mínima de 11 graus para quem acorda cedinho, né? Muitas vezes, antes do sol nascer, vai ter que tirar aquele agasalho aí do armário, vai ter que dormir aí de edredom, porque faz frio na madrugada e pela manhã também. Ao longo do dia, com a presença do sol, a temperatura sobe um pouco, mas nada de calorão, porque a máxima não passa dos 22 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia, ao vivo. A gente espera. Até lá. Tchau, tchau.